Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais um Ponto de Vista nesta terça-feira, com jeito de segunda, né? Dia 13 do mês de outubro. A todos vocês um grande abraço, uma ótima tarde, bastante quente. Espero que todos tenham tido um excelente final de semana, né? O final de semana foi bastante agitado, foi bastante movimentado em todo o litoral, principalmente nas praias, não é? Mais de 100 mil veículos desceram a serra, mais de 100 mil veículos. Então nós tivemos aí quantas pessoas pelas nossas praias, né? As pessoas já não cumprindo aí o distanciamento social e muita gente sem máscara. Lamentável que isso ocorra, porque o resultado disso vem daqui a 14 dias, né? Então, daqui a 14 dias a gente vai falar de algum aumento. Todo feriado prolongado a gente tem aí, na sequência, um aumentozinho. Mas, de qualquer forma, espero que todos tenham tido um bom final de semana, um excelente final de semana, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, um feriado tenha sido bom para vocês, para todos nós, tá bom? Vamos começar aqui o programa de hoje. Eu recebo o secretário de Desenvolvimento de Santos, Carlos Mota. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Altair. Boa tarde, Marco. Boa tarde, a Érica. Sempre um prazer participar aqui do programa Ponto de Vista, trazendo as novidades aqui da região e, especificamente, nós da Secretaria podermos falar um pouquinho do nosso trabalho, de todas as ações. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer muito grande recebê-lo aqui. Conosco também hoje aqui a coordenadora da Casa das Anas, a Érica Ornelas. Érica, boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela sua presença também, viu? E o companheiro de todas as tardes, jornalista Marcos Santana. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Altair. Você lembrou muito bem, uma terça-feira com cara de segunda-feira. E hoje é um programa mais do que especial, que nós vamos debater um assunto muito importante, que muita gente acha que a melhor solução é não debatê-lo. Uma questão muito sensível, questão social, que é muito importante, que afeta diretamente ou indiretamente cada um de nós. Mandar um beijo especial aqui para Rainiza Hassaf, que nos acompanha todos os dias aqui. Muito obrigado. E manda uma mensagem para nós aqui. Agradeço a sua audiência e obrigado por acompanhar a gente todos os dias. E eu quero cumprimentar você que também nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, pontodevista.baixada ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Bem, só para a gente atualizar aqui os números, chegamos, né? Eu disse que na semana passada, na sexta-feira, que provavelmente nós fecharíamos a semana com 150 mil e fechamos, infelizmente, 150.709 mortos pelo Covid e mais de 5.103.408 infectados, isso pela contagem oficial. Esse número, segundo os especialistas, é 9 vezes maior, com toda certeza. E mais de 150 mil é muita gente, é muita morte, né? Nós tivemos aí, nesses meses todos, aí uma progressão, agora que estamos tendo a desaceleração, mas muito devagar ainda. Esse pico que está descendo agora, na descendente, ele está muito lento, então é preciso que nós ajudemos aí a que isso caia com mais rapidez, fazendo isolamento, usando máscara, álcool gel, álcool e sabão e tudo isso mais. Agora, eu fiquei assim impressionado com realmente o destempero, né, do presidente Trump. Eu não sei se o Carlos, a Érica e o Marcos viram aí um pronunciamento dele, em que ele diz que ele agora se sente forte, agora a campanha vai em frente, que ele pegou o Covid, que realmente isso não é nada, que as pessoas não devem temer, não devem ficar com medo. E, rapaz, você viu isso, Marcos? Você viu esse pronunciamento do Trump?
Pois é, mais uma vez, Walter, eu imagino que ele esteja falando com aquela plateia mais fiel a ele, né? Ele quer consolidar aqueles votos e a regimento. Mas é um desserviço a um país que já perdeu mais de 210 mil americanos, né? Pois é, ainda assim, infelizmente, uma boa parte da população americana, assim como a população brasileira e outros países também, é negacionista, fica minimizando os reais efeitos da doença e, mais uma vez, Donald Trump, ele faz um discurso para essa plateia, né? Então ele espera consolidar esse eleitorado e recuperar a desvantagem que ele vem tendo aí, porque as pesquisas recentes vêm indicando que ele vem perdendo terreno e a sua reeleição está ameaçada. Mais de 2 dígitos, né? Isso significa então que ele está, dizem aí, a 14 pontos atrás do seu concorrente do partido. Ele é republicano e o outro é progressista? Democrata. Democratas, desculpa. Partido Democrata. Que seria o progressista nosso aqui, viu? Mais ou menos isso, não é? Não tem nada de PT lá, não. É um progressista e um mais republicano, né? Aquela coisa mais de direita. Carlos, você vê isso também com muito cuidado, né? Com certeza. Eu acho que essa questão do temor, a gente não pode criar uma narrativa que simplifique uma situação como essa em que nós vivemos hoje, né? A pandemia ainda está acontecendo, todas as situações de precaução e preparo dos municípios com relação à estruturação da saúde, da nossa parte de assistência também continua. Todos os cuidados com relação à retomada, e aí eu acho que é importante a gente frisar que essas ações aqui da cidade de Santos, por conta da nova qualificação da semana passada, do zoneamento, né? Da fase verde, requer todos os cuidados de todas as áreas, dos comércios, das unidades escolares, que ainda tem aí uma situação de planejamento da sua retomada, ou seja, tudo feito com muito diálogo, com muito trabalho, e isso a gente não pode lidar com uma situação de simplificar. Primeiro, em respeito a todas as famílias e todas as pessoas atingidas, e segundo, a gente pensando nisso como política pública efetiva. Érica, a gente também tem que tomar o cuidado de não deixar as pessoas apavoradas, né? Quer dizer, levar um desespero às pessoas, mas não podemos diminuir, né, o perigo dessa pandemia, né? Tem que ter um cuidado de saber levar isso com jeito, mas com seriedade. Verdade. Nós temos que ter a serenidade, né, a profundidade que é essa situação da pandemia, né, que exige, mas também nos precaver, né? Não é porque avançamos de fase, estamos na fase verde, que devemos deixar até os cuidados, né? Para que não venhamos retroceder tudo que conquistamos até agora. Uma bobagem que a gente fizer aí, qualquer bobagem que a gente fizer, a gente vai voltar aí para laranja, para amarela, até para vermelha. Até para vermelha, né? Exato. Então esse cuidado é muito importante. A outra coisa, antes de entrar aqui no tema de hoje, que é um tema específico muito interessante, eu acho que o Marcos colocou bem, a gente não deve esconder, jogar por baixo do tapete os nossos problemas. A gente tem que mostrar os nossos problemas até para poder resolver os nossos problemas. Porque se tem uma coisa que o Santos faz, é mostrar os problemas e procurar resolver os problemas, como muita gente faz aí, de colocar gente dentro de Kombi, né? Lá atrás, a gente viu muito isso, né? Colocar dentro até de micro-ônibus e trazer e soltar nas ruas aqui da Baixada. Então, é bom saber que hoje tem muita câmera aí que dá para mandar até para prender esse pessoal que vinha exportando gente de fora para cá. Mas antes disso, eu queria falar aqui do Fux, e também o Marcos também acompanhou, né, do Supremo Tribunal Federal, o presidente Fux, que aí cassou a liminar dada pelo Marco Aurélio, que soltou o André do Rep. E o André do Rep deu no pé, não está mais no Brasil, né? Pelo jeito, Paraguai. Pelo menos a primeira, né? Altair, ele está em Lins, né? Local incerto e não sabido. E eu acho que definitivamente, não saberemos o paradeiro de André do Rep. Na verdade, ele deve estar em plena operação, em plena atividade. Ele saiu da cadeia, da porta da frente, dando risada, dando gargalhada. Olha, ele não fugiu, hein? Não fugiu. Ele não fugiu. Soltaram ele. Sem tornozeleira. Sem nada. Não foi ao local onde ele indicou que teria uma residência fixa, né? Na verdade, nos 2 lugares, né? Um aqui em Guarujá, no Guarujá e outro em Guarujá.
pegou o seu jatinho particular e, segundo informações da própria polícia, que parece que existem teve policiais que acompanharam essa saída dele da prisão, ele pegou um jatinho em Maringá e foi provavelmente para outro país, o Paraguai ou a Bolívia, né? E de lá deve estar, ele é um executivo do crime organizado, deve estar operando a pleno vapor e para prejuízo da nossa sociedade. O que me assusta, na verdade não assusta tanto assim, mas mais uma vez, Marco Aurélio de Mello, ele demonstrou que ele vive em outro planeta, completamente em outro lugar, que não vive a realidade que nós pobres mortais, vivemos. E ele argumentou que interpretou a lei friamente, só que faltou, no mínimo, um bom senso. Eu já ouvi hoje de manhã e ontem vários juristas falando que, na verdade, ele fez uma interpretação completamente equivocada desse artigo, o artigo 316, uma alteração do Código de Processo Penal, que, na verdade, ele tinha uma finalidade, que você pode perceber, era para corrigir uma injustiça, porque no Brasil, aquele pobre que não tem grandes recursos para contratar advogado, para estar acompanhando o seu processo, ele muitas vezes ele é esquecido na cadeia, né? Então ele fica tranca e joga a chave fora. Às vezes no Brasil é uma constante muito grande pessoas serem presas injustamente e ficarem literalmente mofando na cadeia. E sem estar cumprindo pena. Sem estar cumprindo pena. E muitas vezes depois ela consegue provar a sua inocência, mas esse dano é irreparável, né? E na prática o Marco Aurélio de Mello, ele procurou seguir o que ele chama do espírito da lei, mas na prática ele agiu ao contrário. Porque era um preso que já tinha 2 condenações. 25 anos de condenação. Notadamente, ele era chefe do crime organizado e faltou, sim, ele, por dever de ofício, questionar o Ministério Público, o próprio juiz de primeira instância. De ofício, né? De ofício, né? Para saber qual que era a real situação. Na prática, ele cometeu uma injustiça e os prejuízos para a sociedade serão imensos. Para a sociedade. Lamentavelmente, amanhã o presidente Fux diz que coloca isso em plenário e eu acho que vai dar muita discussão lá, mas o Fux tem toda a razão nisso tudo. Bom, Carlos Mota, secretário de Desenvolvimento Social, né? Eu devo ter falado outra coisa aqui pelo jeito, acho que eu me confundi aqui, mas faltou social. Foi correto. Foi correto? Foi correto? Não, é porque eu falei, eu devo ter falado outra coisa. Mas, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho da sua secretaria, desse momento. Na pandemia, nesse momento que retomamos aí, estamos na fase verde. Exatamente. Bom, nesse período de pandemia é importante a gente frisar que os serviços da política de assistência social foram serviços que não foram interrompidos, né? Nós temos uma área de trabalho que é da proteção básica e também da proteção especial, né? Toda a proteção básica, os trabalhos nos CRAS, nos nossos centros de convivência, os CRAS obrigatoriamente com relação à inscrição dessas pessoas, nós temos um dos instrumentos que é o nosso CAD único, né? Que é uma estrutura de cadastro de famílias em situação de vulnerabilidade. Todo esse trabalho, é importante a gente registrar que foi o trabalho que viabilizou a situação que envolve o auxílio emergencial dessas pessoas. Hoje em Santos, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 20 mil famílias cadastradas no CAD único, especificamente para o programa Bolsa Família, que nesse período de pandemia ficou vinculado ao auxílio emergencial. Nós tivemos aí uma inserção, no total hoje são 8.900 famílias, quase 9.000 famílias que recebem os benefícios regularmente pagos e administrados pelo governo. É importante a gente destacar que nesse período também as ações de entrega de cestas básicas e também de acolhida dessa população. Em momento algum a gente pôde parar os serviços porque eles são caracterizados serviços essenciais. Então todas as famílias, dentro de um determinado período, nós ampliamos o nosso atendimento, seja pelo WhatsApp, por e-mail, por telefone, tudo para que a gente facilite o acesso das pessoas que a gente sabe que tiveram um impacto do ponto de vista financeiro, econômico, até por conta do zoneamento. Estivemos na fase vermelha, avançamos para a laranja, agora na fase verde. Como a gente comentou no início, esse é um processo aí que de forma muito responsável
Todos esses serviços já retomaram, o CRAS já retornou lá desde o mês de junho, né, de acordo com o decreto do nosso prefeito Paulo Alexandre. Já por outro lado, os serviços da política da proteção especial, que são os nossos CREAS, que são os nossos acolhimentos, né, e aqui a Érica vai falar depois sobre essa logística de trabalho dentro dos serviços de acolhimento, mas esses foram serviços que não pararam e não param e nunca vão parar, porque são serviços onde as pessoas já não estão mais numa fase de vulnerabilidade de suas vidas, já tiveram alguma situação de risco e tiveram a necessidade desse apoio integral do Estado. E o apoio integral do Estado é quando a pessoa precisa de um local para acolhimento, de um local que a pessoa tenha um atendimento técnico e a partir desse atendimento técnico a gente consiga desenhar um cenário e avanço de cada uma dessas vidas. Os serviços de acolhimento são serviços de crianças, de adolescentes, idosos e famílias, né? Nós temos muitas ILPIs aqui no município de Santos, é um município que está bem acima da média do estado com relação aos idosos. E temos também os atendimentos de população em situação de rua. Todos esses serviços com muito cuidado nesse período de pandemia, com relação à estadia das pessoas, a higienização, com relação ao acesso, né, todos os profissionais com máscara, com álcool gel, com face shield, a limpeza desses espaços por serem muito maior, locais, né, com a característica de um fluxo maior de pessoas, todos os cuidados. É importante a gente frisar que nós não fizemos isso sozinho, todo esse trabalho foi em equipe, tivemos a presença da equipe da Secretaria de Saúde, todos os protocolos para cada um desses serviços foram discutidos e redigidos em conjunto com a equipe de saúde, porque é uma hora que a gente tem que se unir, Altair. Então, eu imagino que nesse período de pandemia o trabalho de vocês foi muito maior do que costumeiramente então. Sem dúvida. Com todos os cuidados por exigir, né, coisas que não fazem parte do dia a dia das unidades, mas que hoje, e a Érica vai falar melhor do que eu, isso já está dentro de um protocolo de atendimento, porque a gente tem que reforçar a lógica interna, e aí eu estou falando agora principalmente do serviço de acolhimento, que a Érica vai nos ajudar aqui depois. Mas são serviços que lidam o dia a dia da pessoa, entendem e fazem a contrarreferência com as outras políticas, seja ela de saúde, de assistência, de educação, quando você tem mulheres que são acolhidas com crianças que estão na rede municipal de ensino, é um trabalho em conjunto. Não existe uma única área envolvida quando o assunto é o atendimento às famílias, o atendimento às pessoas. É um trabalho em conjunto realmente. E depois eu comento aqui sobre as outras áreas, mas vamos... Deixa eu falar com a Érica, aqui da Casa das Anas. Você que é coordenadora lá da Casa das Anas, né, Érica? Fala um pouquinho para mim desse trabalho que é feito lá na casa. Tá certo. A Casa das Anas, ela trabalha há 6 anos, né, com acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, com todo tipo de vulnerabilidade social, desde as que estão em iminência de rua e as que já chegaram a esse fato, à rua, né? Elas chegando, que nem o Cacá disse, elas vêm de um fluxo do CREAS ou Centro Pop, de casa de passagens também, chegam para nós e nós fazemos algumas ações com essas mulheres, né? Fazemos desde o, que nem o Cacá disse, desde o encaminhamento por setores, né? Da área da saúde, educação e habitação também. Também fazemos orientações técnicas, psicológicas, desde a assistência social com a nossa psicóloga de plantão. Fazemos localização do contato de familiares, porque muitas delas perdem o vínculo, né? Rompem, e a gente procura fazer esse estreitamento familiar, procuramos fazer um plano individual de atendimento, fazemos reinserção no mercado de trabalho através da parceria do Projeto Fênix, um projeto muito legal da Prefeitura. Fazemos também retorno aos estudos, fazemos oficinas profissionalizantes, fazemos festas comemorativas para que possa ter sua autoestima recuperada, fazemos chá de cozinha, quando elas conseguem ressocializar, quando elas conseguem as suas casinhas. E assim, quando elas passam por esse período na casa, nós ainda acompanhamos elas por 3 meses após esse desabrigamento. Depois delas deixarem a casa. Fazemos Quanto tempo, Érica, elas podem permanecer ou têm que permanecer na casa? Como é que é isso?
essa relação? Cada indivíduo, cada mulher é um caso. É um caso, né? Como a gente diz aqui no plano individual de atendimento delas. Mas no máximo que a gente projeta em trabalhar com elas, cada caso é um caso, mas no máximo 1 ano, 12 meses. Mesmo assim, um tempo bastante grande, né? 1 ano não é pouco. Não. Pois não, Marcos. Pode aproveitar a participação da Érica aqui. Durante a pandemia, as pessoas foram obrigadas a ficar em isolamento social, praticamente confinadas em casa. E isso aí teve várias consequências. Uma das consequências foi o aumento do consumo de álcool, o número de brigas, até a gente comentou aqui em outro programa, aumentou o número de divórcios, inclusive. E eu imagino também que aumentou o número de casos de violência doméstica, principalmente contra as mulheres. Eu queria que você falasse para a gente se realmente, de fato, o quanto foi esse aumento de violência doméstica e se também houve um aumento na procura pelo serviço oferecido pela Casa das Anas. Sim, realmente. Com a pandemia, houve realmente o aumento do número de violência doméstica, mas também o silêncio, né? Muitas vezes elas têm vergonha de procurar ajuda, então elas ficam reféns muitas vezes da vergonha. E agora também teve o auxílio, né? O auxílio emergencial, que também ajudou muito delas romperem, de repente, até esse vínculo com o agressor, né? Então, temos o suporte tanto da casa, como também ocorreu também de muitas procurarem esse tipo de auxílio. Certo. Você falou aí dessas pessoas que podem ficar até 1 ano, né? Essas mulheres ficam até 1 ano na casa, que é um tempo bastante grande. E aí, todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Quantas mulheres vocês conseguem atender desse jeito, dessa maneira? Então, a casa porque é um período muito, muito grande. Eu imaginei que fosse coisa de meses, 2 meses, 3 meses. Quando for 1 ano aqui, É o máximo 1 ano, máximo. Sim. Nós conseguimos acolher 24 pessoas, né? Imagino que a demanda seja maior que isso. É muito. Mas como o fluxo, a gente consegue fazer o plano dela... Rotativo. A rotativo. Então, muitas conseguem ser reinseridas no mercado, muitas conseguem o auxílio moradia e, enfim, o fluxo acaba rodando. Então, a gente consegue ter um grande... Atender muita gente nesse sentido. Isso. É porque você falou até 1 ano, mas tem mulheres lá que passam 2 meses, estão indo embora, Sim, até menos até, talvez. Até menos. Quer dizer, tudo vai do problema, do tamanho do problema, né? Exatamente. Porque a gente está falando aqui e a gente não pode imaginar. Eu queria que você falasse aí do tamanho, da diversidade de problemas que tem lá. Uma mulher que chega lá espancada, ela vai para lá, certo? A mulher abandonada que está em situação de rua com criança vai para lá também? Vai para lá também. Temos vários públicos. Temos desde, como você falou, da violência, que elas conseguem romper o vínculo com o agressor, conseguem... ter coragem para Aquelas mulheres que estão ameaçadas também vão para lá, que tem esse trabalho, né? Temos. Elas são ameaçadas e muitas já chegam de vias de fato, serem agredidas. E também tem, como você falou, as que já estão na rua, né? Muitas chegam aqui com promessas, de repente, de trabalho, de familiares ajudar e, no fim, não é nada daquilo que estavam esperando e acabam caindo na situação de... Tem muito disso, esse tipo de coisa que... Tem bastante. Vem para cá que a gente ajuda, quando chega... Não é nada disso. Não é nada disso, às vezes nem o endereço é o correto, né? É o correto, exatamente. Eu já ouvi essas histórias e eu fiquei imaginando que fosse brincadeira, viu, Érica? De verdade, eu não vejo que o ser humano seja tão ruim dessa forma, né? Não tão falso desse jeito. Quando você pede um parente, pode vir que eu vou te ajudar. Aí o parente vem lá do norte, do nordeste, seja de onde for, do sul, não é? Todo lugar tem problema, não é só no nordeste que tem problema, não. No centro-oeste do país tem gente pobre, no sul tem gente pobre, não é? Vamos colocar isso. E aí as pessoas chegam e o parente nem tem mais, né? Ou às vezes dá certo um período... E já não, olha... Viu que, que é difícil, né? Aí quando chega, é uma junção de famílias, né? E acabam não dando certo e elas não têm para onde ir, não têm muitas vezes como voltar para a sua cidade e acabam ficando em situação... Érica, e tem prevalência de uma faixa etária? São as mais jovens que procuram mais a casa? Ou não? A casa atende de 18 anos a 59 anos, né? E não dá para te falar, porque é uma diversidade, bem variada as idades. Temos meninas com 18 anos, às vezes com 2, 3 filhos. Meu Deus. Numa situação dessa. Complicado, né? Deixa eu fazer um intervalo aqui. Eu estou falando hoje com o Carlos Mota, secretário de Desenvolvimento Social de Santos, e com a Érica Ornelas, a coordenadora da Casa das Anas. Eu vou para o intervalo e a gente volta já.
De volta no Ponto de Vista desta terça-feira, hoje dia 13, hoje com o Carlos Mota, secretário de Desenvolvimento de Santos, e com a Érica Ornelas, coordenadora da Casa das Anas. Ô Carlos, eu queria, nós falamos aqui dessa coisa logo no início, né, de Santos ter sido escolhida por muitas cidades, né, por muitas regiões, para mandar o pessoal para cá, pessoal de rua. Isso hoje, graças a Deus, diminuiu muito, houve aí um trabalho bastante grande. E eu queria que você falasse dessas pessoas, como é que está hoje o morador de rua na cidade de Santos? Olha, é importante a gente frisar que esse monitoramento das ações, até através do nosso CCO, que é o Centro de Controle Operacional, nós tínhamos, logo no início ali de 2013, cerca de 120 câmeras instaladas na cidade. Hoje, com a estrutura do CCO, a gente passa aí de 1.500 câmaras. O que é possível a gente fazer um trabalho de monitoramento dessas áreas, até para que a gente evite e permita que as pessoas denunciem se houver qualquer tipo de circunstâncias ou de van, como já foi colocado aqui anteriormente, ônibus, enfim, coisas que são ilegais. Até porque a gente trabalha dentro de uma sistemática e dentro de uma política nacional de atendimento à população em situação de rua. Como eu comentei aqui anteriormente, Santos possui todo esse ciclo de atendimento que inicia com as nossas equipes de abordagem. É importante eu trazer aqui, o número sofreu uma alteração faz 10 dias por conta da Anatel. O nosso 0800 ele foi alterado para 0800 881 7766. É um número bastante antigo de referência da prefeitura, era o 0800 177766, agora mudou para 0800 881 7766. Esse telefone, qualquer pessoa que quiser identificar uma situação de pessoa em situação de rua, liga para esse número, a gente descentraliza esse atendimento entre as nossas equipes de abordagem, a própria equipe de abordagem da Guarda Municipal, que caso a pessoa aceite o encaminhamento para um local de acolhimento, essa pessoa já é automaticamente direcionada a algumas dessas unidades. Hoje aqui a Érica representa a Casa das Anas, mas nós temos outros serviços, tanto da administração direta quanto de unidades parceiras. Quais seriam essas? Hoje nós temos o nosso acolhimento na Rua Bittencourt, temos o nosso acolhimento na Rua Manuel Torinho, né? Esses são dois equipamentos que são da administração direta. Da Prefeitura Municipal. Nós temos a Casa das Anas, temos o albergue noturno, que fica ali na Brás Cubas, temos uma outra conveniada agora especificamente para o período de pandemia na Conselheiro Saraiva, antiga role da Universidade Metropolitana. E temos também na General Câmara, uma unidade que foi aberta especificamente para o período de pandemia. Totalizando que é a nossa quantas unidade, vagas tudo isso? No total hoje, 270 vagas de atendimento a essa população. Agora, Carlos, desculpa interromper, mas já interrompendo, você fala que aí essas pessoas são levadas, tem monitores, aquela coisa toda. Nem todos aceitam qualquer tipo de ajuda, quer dizer, ir para um albergue, para qualquer... É um trabalho difícil isso, né? Sem dúvida, acho que a tua colocação é perfeita no sentido de trazer essa problemática para a nossa realidade. Nós temos impedimento legal de tirar as pessoas de forma não espontânea, ou seja, a gente não pode obrigar ninguém a sair da rua. Todo o trabalho das equipes de abordagem, do próprio Centro Pop, é com base no convencimento, com base em ofertar os serviços da política de assistência. Nós temos para isso também o nosso Centro Pop, que fica ali na Amador Bueno. Centro Pop, que foi uma unidade construída especificamente para essa finalidade de acolhida das pessoas, entender, e é um local que as pessoas, no período de pandemia, a gente ampliou os horários de atendimento do Centro Pop, abrimos também aos finais de semana e feriado, e nesse local, além de ser disponibilizada alimentação,
banho para essas pessoas, as pessoas podem se higienizar, a gente oferece as nossas unidades de acolhimento dentro do Centro Pop, mas dentro da premissa do convencimento, e para isso a equipe faz uma sistemática de monitoramento de todos esses locais. Nós tivemos uma pesquisa que foi realizada no ano de 2014, tivemos aí, 2013, desculpa, foram 797 pessoas em situação de rua identificadas. Dentro dos nossos trabalhos Esse é o número de hoje. De equipe de abordagem, nós fizemos uma pesquisa em 2019, ela deve estar sendo aí publicada nos próximos dias, foi uma grande parceria com a Unifesp, mas dentro de uma linha de trabalho com a equipe de abordagem, a gente acredita que esse número esteja aí dentro da expectativa de aumento de 8% a 10%. Mas a gente deve continuar aí no trabalho junto com a Unifesp, trabalhando na divulgação desses atos. Mas lembrando, equipe de abordagem sempre num trabalho de convencimento, para que a gente explique quais são os nossos serviços, qual é a tratativa do serviço, como a Ana muito bem colocou. Existe um plano que a gente chama de PIA, né? Um plano individual de atendimento para cada uma dessas pessoas, para que a gente acompanhe. Caso a pessoa tenha alguma necessidade de saúde, é acompanhado com a equipe de saúde. Se tem alguma outra necessidade dos filhos, enfim, é da família como um todo. É importante que a gente coloque isso também para toda a sociedade. Muita gente não conhece os serviços que lidam com a população em situação de rua. E a gente coloca os serviços à disposição, de portas abertas para toda a sociedade. Pessoas físicas que queiram conhecer, existem espaços que prestam um excelente atendimento, um atendimento humanizado por cada uma dessas equipes, não só as equipes dos serviços conveniados, mas também da administração. É muita gente boa, de perfil técnico e acolhedor, trabalhando para que a gente mude cada uma dessas vidas. Carlos, lá atrás a gente ouvia as pessoas às vezes falar, morador de rua, não, você não vai, mas poxa, quero te levar. Eu já presenciei isso. Não vou ser roubado. Não tinha aquele negócio antigamente? O cara tinha medo de ir para alguns abrigos, que ele fala, não, lá eu vou ser roubado, já não tinha quase nada, coitado, né? E tinha essas coisas. Isso acabou, isso não existe. Hoje são monitorados, hoje tem uma série de cuidados com essa população muito grande. Agora, há uma resistência enorme, tem gente, aí você fala, mas morar na rua, o cara tem uma cama para dormir, principalmente no inverno, né? Num dia chuvoso, numa noite chuvosa, né? É difícil a gente entender isso. É difícil, Walter. E o secretário tocou num ponto muito importante, que é essa questão do convencimento, que não é fácil, né? Não. Porque uma boa parte dessas pessoas em situação de rua, inclusive essa pesquisa que o senhor citou, mais de 90% das pessoas que vivem em situação de rua são viciadas em álcool ou outras drogas. Então, se a pessoa está num estado de alterado de consciência, é muito mais difícil esse trabalho de convencimento. E também o trabalho de convencimento da população, porque muitas pessoas acham que resolver o problema do morador de rua é retirá-lo do seu raio de ação ali. Quer tirar, ele não quer ver, quer atrapalhar o seu passeio matinal com o cachorro, quer tirar o morador de rua ali da frente do seu estabelecimento comercial. É constrangedor assim para algumas pessoas, né, passar na rua e ver o morador de rua ali deitado, principalmente se passar numa área residencial ou então comercial, acontece muito que eles dormem na frente de loja, as coisas todas, né? E tem gente que fica constrangida, sabe? Cada um de nós somos todos aí responsáveis por isso. Na realidade, a responsabilidade é de cada um. O poder público tem a responsabilidade? Tem, claro que tem. Mas cada um de nós temos a nossa parcela e isso não é lixo para baixo do tapete. São pessoas, são seres humanos, como todos nós, né? E tem gente lá, se você procurar, a Ana e o Carlos podem dizer que tem gente lá letrada. Tem gente, não é? Tem. Não tem? Tem. Tem gente lá com diploma de faculdade, velho. Engenheiro. Médico, tem médico lá. Tem. Não é? Essa realidade que as pessoas precisam conhecer e não conhecem, né? Quando eu falei aqui do medo, aquela coisa, o tratamento hoje é totalmente diferenciado, né, Ana? Ana, não, desculpa, Érica da Casa das Érica. Érica, Ana da Casa das Érica. É contagiante isso, vamos lá. Ana da Casa das Érica. Poderia ser Ana, né? Ia ser Poxa. bom, né? Na verdade, que nem o Cacá
colocou muito bem colocado, é um trabalho de convencimento. Tem abordagem de rua Sim. que faz esse trabalho, né, Cacá, também. E eu sou testemunha, porque muitas vezes a gente também está fora do abrigo da instituição e estou na rua, também tento fazer esse trabalho, né, convencendo, vendo. E muitas, pelo menos das mulheres que eu abordo também, elas, não é questão de ser roubada, na verdade é questão de se inserir em regras. Os homens que falavam isso antigamente. Mas agora, agora o problema são as regras, né? Coisa antiga. As regras. Para elas são difíceis se adaptarem às regras. E na rua elas acabam tendo a liberdade delas, né? E para se adequar a essas regras, que eu acho que é a maior dificuldade, e também sobre os vícios colocados por ele aqui. Isso é um assunto seríssimo, né? Isso. Assunto muito sério. A gente vê essa população, aquele pessoal do túnel ali, o Carlos, aquilo está inserido na sua secretaria também, né? Na verdade, na saúde, aquela né? realidade está inserida em todas na as administração áreas, como um todo, né? Tanto na área da assistência, quanto na área da saúde e também na área da segurança. Na medida em que a gente identifica as situações e envolvem uma sistemática de segurança pública, está colocado, né? Tem a questão do uso de substâncias psicoativas, sim, assim como existe um feedback da política de assistência que sabe que existe um percentual alto, na época era 84% das pessoas, esse é um dado autodeclaratório de cada uma dessas pessoas, tanto das unidades da administração quanto das conveniadas, mas a realidade a gente sabe que é isso. Justamente por esse motivo, por essas pessoas se colocarem dependentes nesse sentido, é que a gente pede para que a sociedade, caso tenha algum tipo de movimentação, algum tipo de interesse em colaborar nessa área, que faça dentro dos nossos serviços. Não porque a gente quer centralizar nas nossas unidades, mas é que a gente quer prestar contas daquilo que acontece na política pública municipal de todas as áreas. Aqui eu estou falando pela área da assistência, mas tem um excelente trabalho acontecendo por parte da equipe da saúde, através dos consultórios na rua. Existe um trabalho também que envolve a questão da guarda municipal quando envolve um outro tipo de situação, cada área contribuindo da sua forma. A gente sabe que quando o cidadão liga para o 0800, ele não divide, olha, chama o pessoal da guarda ou da assistência, ele quer um atendimento da prefeitura, né? Ele quer um atendimento da prefeitura. E aí é nosso papel, primeiro, prestar contas desse serviço, convidar as pessoas para conhecer essas unidades, porque são unidades altamente preparadas para isso. Nenhuma pendência com relação ao que existe da legislação federal de cada uma dessas unidades. Até, vou dar o exemplo, no Centro Pop e nos nossos acolhimentos, até canil para a pessoa que está em situação de rua, tenha cachorro, não seja um fato impeditivo da pessoa acessar a rede municipal, porque vai ter que deixar o seu animal de estimação na rua. Não, tem canil para isso, tem comida para todos os cachorros, então não é um impeditivo, ou seja, tudo é pensado, o próprio Centro Pop foi uma construção pensada para atender a população. Essa coisa do cachorro pode parecer assim, irrelevante para algumas pessoas, mas tem morador de rua aí que a relação dele com os animais e o animal, você vê que a coisa é muito bem tratada, porque você vê o amor que o animal tem. Eu vi há alguns dias no Face, né, uma gravação de um senhor que foi, se não sei, atropelado, qualquer coisa, e o cachorro ficou numa agonia, e o pessoal sensível a isso, que também tem que ter o ser humano que lida com isso, tem que ser sensível, né? O pessoal do SAMU, se não me engano, sensível a isso, deixou que o cachorro entrasse com ele dentro para seguir pro pronto-socorro. Cara, foi uma coisa tão assim, que toca, né, no ser humano, a relação que ele tem com esses animais. Uma pessoa de rua, às vezes tem 2 animais, as pessoas criticam. Mas o que tem de gente abandonada é o mesmo que tem de cão abandonado por aí, gente. São 2 abandonados que se encontram e vivem um amor acima de qualquer coisa. Então é muito interessante essa coisa que você falar aí, que tem esse acolhimento para os animais, né, que 99% são cães, né? São cães. Que também são tratados, que não sejam impeditivo para que essas pessoas não sejam acolhidas. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já. De volta no Ponto de Vista desta terça-feira, dia 13, hoje com o Carlos Mota, secretário de Desenvolvimento
Social de Santos, e com a Érica Ornelas, coordenadora da Casa das Anas. E a gente estava falando aqui do problema das drogas nesse meio, né? Do problema das drogas como um todo e que levam essas pessoas. Não é que as pessoas estão na rua só e usam drogas. São pessoas que não eram de rua, não é? A Érica estava me contando aqui de pessoas que têm casamento, têm casa e, de repente, por causa do crack e da droga, vai para a rua e fica difícil voltar, né, Érica? Fica difícil, é um serviço de conscientização, trabalho de formiguinha, a gente costuma dizer, né? Porque a gente não consegue entender como é que pode ter uma casa, ter um trabalho, ter um marido, ter filhos e abandonar tudo por causa das drogas. E viver na rua. Viver na rua, em condição precária. Eu não sei como é que as pessoas conseguem realmente. É muito difícil, gente. A gente falar assim, viver na rua, a pessoa pode falar, mas não trabalha, fica aí, come. Gente, é frio, é calor, é chuva, é gente tacando fogo. A gente não pode esquecer que tem gente que maltratam as pessoas, moradores de rua aí. Sim. Chegam a matar as pessoas. Essas pessoas não têm uma vida boa. A vida é uma vida muito difícil, só que é uma vida que a gente tenta melhorar de qualquer forma, de todas as formas, mas que é um trabalho de formiguinha, um trabalho difícil de convencimento. Sem dúvida, Altair. Acho que é importante colocar também, a Érica demonstrou isso, e dentro dos acolhimentos institucionais, cada uma das pessoas que tenham demanda de suporte por conta da saúde, é muito importante que a gente mantenha esse trabalho para que a pessoa faça adesão ao eventual tratamento de saúde, porque todo o atendimento, acolhimento pela política da assistência, mas a pessoa não fazendo adesão, existe aí um impeditivo dessa pessoa avançar. Então, nesses casos específicos, é muito importante que a gente tenha o feedback da saúde. A Érica colocou também um programa que foi muito bem implantado e a gente conseguiu ampliar ele no ano de 2019, que é o programa Fênix. O programa Fênix é um programa da Prefeitura Municipal que acolhe pessoas em situação de rua, encaminhadas pelo CRAS e CRES, que hoje podem estar acolhidas, para o mercado de trabalho. As pessoas fazem um ato preparatório para acessar esse curso com carga horária, através da Codeso. As pessoas recebem uma bolsa de um salário mínimo durante um período de 12 e pode ser ampliado por mais 12 meses, dentro da proposta de encaminhamento daquela pessoa, mas como a Érica colocou, tem muita gente qualificada e gente boa, que por alguma circunstância da vida, seja ela amorosa ou envolvendo substâncias psicoativas ou até o próprio álcool, acabaram entrando no universo das ruas. Então, esse trabalho em equipe, saúde, junto com assistência, é fundamental para que a gente possa dar um encaminhamento. E o programa Fênix, a gente tinha uma previsão de 30 vagas, a gente ampliou no ano de 2019, hoje são quase 100 pessoas que fazem parte dessa sistemática, elas atuam dentro de unidades da própria administração, continuam frequentando uma carga horária de capacitação, mas o mais importante é que a gente tenha esse contato dos serviços com os responsáveis para que a gente seja de fato acolhedor até na situação do inserção no mercado de trabalho, ou seja, na plenitude da pessoa que está sendo atendida. Pois não, Marcos? Ô, Altair, quem conviveu, que tem um amigo ou tem um familiar que se envolveu com drogas ou mesmo abusou de álcool e acabou no vício, sabe como é complexo resolver esse tipo de problema, porque demanda uma série de atitudes. E a pessoa que, se ela está numa família bem estruturada, ela tem conforto, segurança, então fica um pouco mais fácil, que não significa que seja muito mais fácil. Né? Agora imagina então uma pessoa que está em situação de rua, que mora na rua, que não tem perspectiva alguma, não tem familiar, então, e ela acaba se aprofundando ainda mais, ela acaba caindo ainda mais nesse limbo. Né? Eu não esqueço nunca, uma vez, nós tivemos aqui a participação da Gisela Monteiro, que é psicóloga, coordenadora do curso de psicologia aqui da Unisanta, e ela me disse uma coisa que me marcou bastante. Todo vício em álcool ou drogas é uma tentativa de automedicação, que a pessoa está ali insatisfeita com a sua situação e ela, inconscientemente, ela acaba tentando resolver
aquela situação dela como se fosse uma válvula de escape. Então recorre ao álcool, às drogas, assim, no limite ao crack, aí, que é a pior de todas. Que é mais barata, né? É mais barata e a capacidade do crack viciar logo no primeiro momento é muito grande. 99%. E a possibilidade de reversão é muito complexa, né? Então, toda vez que a gente tem que falar de moradores em situação de rua, tem que sempre estar atrelada essa questão social e principalmente de saúde, porque a pessoa, ela muitas vezes, ela entrou num labirinto que dificilmente ela vai sair sozinha, né? E nesse contexto, aproveitar a participação do secretário aqui, muitas pessoas, elas querem ajudar, vem aquela situação da pessoa morando na calçada, debaixo da ponte, e quer ajudar, e quer tentar fazer a sua parte ali e tentar atenuar o sofrimento. Mas muitas vezes, né, secretário, ela tem uma atitude isolada que acaba, muitas vezes, atrapalhando a política pública de atendimento dessa questão. Então, eu queria que o senhor falasse no que exatamente atrapalha a pessoa oferecer um prato de comida, dinheiro, ou dar dinheiro, né? Quais são as alternativas e como é que essa pessoa pode colaborar para uma política pública de assistência social? Muito importante essa tua colocação, Marcos, porque é o verdadeiro objetivo de todo município hoje, quando a gente lida com o sentimento da população, que a gente toma muito cuidado em observar isso, porque a gente respeita todas as religiões, todos os credos, mas dentro dessa área, especificamente na atenção à população em situação de rua, nós seguimos um regramento, que é uma legislação, né? Nós temos uma política nacional, é um instrumento jurídico, uma política nacional de atendimento à população em situação de rua, e aí nós temos uma série de serviços, ora fazem parte da administração direta, a prefeitura, ora serviços conveniados. Então, o mais importante é que a gente convide as pessoas, a pessoa que quer ajudar de alguma forma, procure o trabalho aqui na Secretaria, procure as unidades que prestam o serviço. Nós temos também um trabalho de comunicação direta. Quem quiser fazer contato pelo WhatsApp é o 991587115, né, que a equipe vai dar toda a atenção a entender o anseio dessa população ou dessa organização que quer ajudar de alguma forma. Tem muita gente querendo ajudar de forma legítima. Vou dar um exemplo, nós tivemos aí um grupo de empresários que era de forma costumeira eles entregarem alimentação nas ruas. E um dos proprietários falou, olha, eu não quero mais fazer dessa forma, tenho aí conhecido os programas que vocês desenvolvem para a população, então eu quero fazer junto a um espaço de vocês. Bacana, ele acabou oferecendo, então quero oferecer um jantar dentro de um dos acolhimentos. Mas foi bacana que ele não mandou a equipe lá e pagou um jantar. Ele foi com os funcionários dele, ajudar dentro do consentimento, com a equipe da unidade, ajudar a preparar, e no que ele ajudou a preparar, ele conheceu o acolhimento, conheceu as pessoas que são atendidas, conheceu a estrutura, porque às vezes a desconfiança não é só da pessoa, é da sociedade como um todo. Ou seja, a gente abre a porta para que as pessoas conheçam o serviço. E essa pessoa já virou rotina ali com uma periodicidade, ele faz um jantar na unidade, contribui de outras formas, as pessoas que saem do Fênix, ele acaba fazendo contato, a pessoa acaba entrando dentro de um circuito de empregabilidade, ou seja, são outras formas de ajudar e a gente faz questão de deixar isso à disposição da população. O telefone, só reforçando, 991587115. Secretário, eu queria saber a diferença desse pessoal de rua e com aquele pessoal de semáforo, né? Aquele pessoal, aquelas crianças e aqueles adultos que estão aí vendendo uma balinha, um docinho, fazendo malabarismo. Tem a relação com a sua secretaria? Olha, é importante a tua dúvida porque é interessante a gente distinguir quais são os serviços. Uma coisa da aqui. outra, O nosso serviço, pela legislação, o serviço de abordagem, ele envolve a população como um todo, né? Especificamente em Santos, nós acabamos dividindo por entender que o público de situação de rua adulto, existem características distintas pela natureza quando envolve criança ou adolescente. Então, a sistemática de
denúncias, encaminhamentos, é pelo 0800, 881 7766. E quando nós temos abordagem de criança e adolescente, é uma equipe especializada, que foi contratada através de uma organização, que é a ASP, que faz o acompanhamento de cada uma dessas crianças, seja ela de Santos ou de outro município. No caso de Santos, esse acompanhamento é feito pelo CREAS, através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Quando a criança é de outro município, nós referenciamos, nós encaminhamos a política setorial do outro município para que acompanhe aquela família, para que a gente cesse esse período de exposição que a gente sabe que é prejudicial à criança ou adolescente. Ô, Érica, eu queria que você falasse um pouquinho mais da Casa das Anas aí, o que nesse momento a população pode ajudar de alguma forma ou não? Não tem essa participação direta da população. Na verdade, a população ela acaba, sim, ajudando com doações. Ah, Elas tá, é muito fazem importante. bastante doação. E como é que são feitas essas doações? Aonde são feitas? Elas entram em contato com a gente no nosso telefone e agendam, né, essas doações, tanto de alimentos não perecíveis, como material de limpeza, higiene pessoal. Qual o telefone que as pessoas podem entrar em contato com vocês na Casa das Anas para poder participar? Meninos. Agora apertei, agora, Altair. Não sei. É igual você. Qual o telefone da sua casa, Altair? Não sei, liga para lá. Né? Mas, de qualquer forma, Casa das Anas, as pessoas entram em contato e vocês buscam. Buscamos, retiramos. Então, tá bom. Elas deixam o endereço e a gente... Qualquer tipo de alimento não perecível e material de higiene pessoal. Porque é mulher, né? Nós tivemos bastante ajuda na pandemia, o que mais ganhamos foi álcool gel, máscara. Bom, importante, mas ainda é importante, viu? Ainda é importante. Quem puder ajudar, de qualquer forma, assim. E... Oi, pois não? Eu rezei para Santo Google aqui. É isso? 3041 1849. Telefone da Casa das Anas, então, por favor, Marcos. 3041 1849. 3041 1849. É sempre bom rezar para Santo Google, né? Obrigado pela ajuda. Carlos, você, por favor, fique à vontade para poder arrematar o que você queira da sua Secretaria de Desenvolvimento Social. Bom, eu que agradeço cada vez que eu venho aqui. É importante a gente reforçar o trabalho da Secretaria. Acho que todas essas ações, principalmente nesse período de pandemia, foram ações importantes aqui do município de Santos. Acho que eu acabei não comentando, mas uma delas de bastante relevância, que acabou sendo pioneira aqui para a nossa cidade, foi o município de Santos ter aberto, logo no início da pandemia, ainda no mês de março, as nossas 4 unidades do restaurante Bom Prato. Nós ampliamos o horário de atendimento, já oferecíamos esse é um café serviço da manhã. Essencial, né? A gente já oferece café da manhã e almoço, e a gente passou a servir a janta e também abrir aos finais de semana. Os 4? Os 4 unidades. Então hoje vocês estão servindo café da manhã nos 4. Almoço e janta. E janta. E janta também. Então foi ao preço de R$1. Café da manhã 50 centavos, almoço R$1 e janta R$1. E foi importante a gente ter feito essa mobilização aqui na cidade de Santos, ainda no mês de março, que foi o que possibilitou a abertura das outras 54 unidades por todo o estado. A partir de abril, o estado também abraçou essa ideia. Então foi uma ação aqui do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que a gente fez com muito trabalho e rápido, né? Porque a gente precisava de respostas rápidas, e a gente partiu aí de um cenário de 25 mil refeições por semana para 40 mil. Então foi uma mudança. Hoje 40 mil refeições semanais. 40 mil por semana. Qual a parte da cidade que mais atende? Nas unidades do restaurante Bom Prato acaba sendo equilibrado. As unidades que nós temos uma quantidade maior de refeição, acaba sendo na Zona Noroeste e no Mercado. É um trabalho bastante. Mas as outras 2 unidades também na Vila Gilda e também nos Morros, tem uma representatividade bastante intensa. Praticamente 1000 refeições ali é a base deles. Cada uma muda um pouco a questão do café e da janta, de acordo com a sua realidade, para a gente não ter nenhum tipo de desperdício e atender de forma qualitativa com refeições equilibradas e pensadas para isso. Trabalho belíssimo do restaurante Bom Prato, um trabalho de excelência, não tenha dúvida disso.
Secretário de Desenvolvimento Social de Santos, Carlos Mota, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, Eu que secretário. agradeço o convite, fico sempre à disposição. Muito obrigado. E a Érica Ornelas, que é coordenadora da Casa das Anas. Érica, muito obrigado também, Érica. Eu que agradeço. Desculpe pelo ter chamado de Ana, viu? Não Mas tem leve problema. isso como um elogio. Ah, A obrigada. importância da Casa das Anas aqui. Muito obrigado a você, Obrigada viu? a você. Marco Santana, um abraço. Um abraço, parabenizar os dois aí por um trabalho, sensível, difícil, muito complexo. difícil. E tem que ser reconhecido por todos nós. É muito Obrigado difícil o trabalho. E até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui, vão estar à noite. Um grande abraço. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá.